Olá, graça e paz a todos nós deste imenso universo. Hoje, nesta terça-feira, mais uma vez, vamos ao nosso encontro com a Palavra de Deus. Peçamos perdão a Ele, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para anunciarmos a Santa Palavra. Ó Pai de misericórdia, nosso Criador e Redentor, entramos agora em vossa presença, pelo nome de Jesus, em nome de Jesus, para vos pedir perdão, Pai, Jeová, de todas as nossas falhas, pois pecamos contra vós, contra nossos irmãos, contra tudo o que existe neste imenso universo. Às vezes, meu Pai amado, nós pecamos por pensamentos, palavras, atos, omissões. Quantas vezes somos omissos para ficarmos bem com as pessoas, nós não falamos a verdade, que a verdade é a vossa palavra, e deixamos assim de uma maneira consciente ou inconsciente. Então nós vos pedimos perdão para ouvir a santa palavra. Perdão e misericórdia, ó Pai poderoso. Ouçamos o Evangelho. Meus amados e amadas, o Evangelho de hoje está lá no livro de Lucas, no capítulo 6, dos versículos 12 até o 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Tiveram para ouvir, ou melhor, mas eles vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, nós falamos das diversas enfermidades que Jesus curou. Ele curou no passado, ele cura no presente e curará no futuro. E também nos chama a atenção aqui das pessoas atormentadas por espíritos maus. Como é que nós vamos saber que as pessoas estão atormentadas por espíritos maus? Meus irmãos, nós todos temos essa experiência, até vivência em casa, na comunidade, na família. Uma pessoa, quando do nada ele começa a um disparate de conversas que nada a ver tem, ou implica com coisas insignificantes e começa uma discussão por aquilo. Isso aí, eu prefiro chamar, porque eu não sou tão conhecedora assim, leiga que sou, para nós não falarmos, a Bíblia fala em espíritos maus, mas nós queremos falar numa energia também, porque nós somos energia, numa energia que aquela pessoa está vibrando de uma forma equivocada, não é verdade? Então eu costumo falar assim, a pessoa está vibrando numa energia de maneira equivocada e essa energia ela transcende. Mas a Bíblia está muito claro aqui que são espíritos maus que Jesus expulsava. Porque talvez nós podemos assim observar que uma pessoa começa a discutir com a outra uma coisa tão insignificante, tão irrelevante, que a gente fala, meu Deus, é sem precedentes. Então, Jesus nos ensina a orar e vigiar.
O que nós temos que vigiar? Vigiar nossa mente, nossas atitudes, termos espírito de mansidão. Às vezes nós temos uma voz estridente, uma voz que fala de uma forma assim, parecendo assim autoritária, mas nós temos que pedir a Deus para ir nos amansando, nos dando a parcimônia, o espírito de mansidão, porque só assim, olha o que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Nós, para entrarmos no céu, no reino de Deus, nós temos que agir como uma criança. A criança, às vezes, ela é mansa, ela é paciente, ela é dócil, não é? Uma criança que está bem assim orientada espiritualmente, através das orações, porque o nosso espírito é ele que nos dá a vida, e isso vamos chamar também de energia. E Jesus fala aqui muito claro na Bíblia dos espíritos maus. Vamos pedir agora ao Espírito Santo, que é esse Espírito que nós estamos clamando todos os dias. Vinde, Espírito Santo, sobre cada um de nós, para nos dar a paz, nos conceder a paciência, a benevolência, e para que nós possamos transformar o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso agir. Meus amados e amadas, quão difícil é. Eu vou dizer aqui uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, mas é um dito popular e isso tem uma filosofia muito grande. O hábito é 10 vezes a natureza. Vamos entender por que o hábito é 10 vezes a natureza. Se a pessoa, a cultura, se habitua com alguma coisa assim, que é dele, é específico dele, para ele mudar aquilo, para ele socializar, é difícil. É difícil. Se nós, na filosofia, diz que é 10 vezes a natureza, eu acredito. Porque é uma dificuldade para nós, seres humanos que somos, mudarmos os nossos hábitos. Então vamos, através da palavra de Deus, procurar nos orientar para que o Espírito Santo, nos liberte de determinados hábitos que nos faz mal, prejudica o nosso semelhante, não é verdade? Agora vamos refletir mais um pouco sobre o Evangelho. Nós estamos falando sobre o Evangelho, mas vamos agora no início do Evangelho, o que a palavra de Deus está nos mostrando. Pois bem, nós podemos ver que aquela multidão que estava ali e que observava o que Jesus estava fazendo, que era em oração, que ele passou a noite toda em oração, né, numa montanha que é o lugar do encontro com Deus, e é na oração que o cristão encontra a luz de Deus para a sua vida. Quando Jesus vai e passa uma noite em oração na montanha, ele está nos ensinando a buscar a Deus em silêncio, em oração, para poder discernir qual é a vontade do Senhor. E uma vez compreendendo esta santa vontade, nós temos que aderir a ela de todo o coração. Uma noite de oração na montanha, antes de tomar uma decisão importante, esse é o exemplo de Jesus. Nós não fazemos isso, não é verdade? Também na véspera da sua paixão, angustiado e humanamente atormentado pela paixão iminente, está no monte em oração, no Getsêmani. Jesus pede ao Pai para afastar o cálice, a dor da humilhação e a morte violenta, mas quer, antes de tudo, aderir à vontade de Deus. Ele passou uma noite em oração. Meus amados e amadas, o que Jesus fez neste dia, nesta noite e em toda a sua vida, nós temos que ser imitadores dele. Oh, mas quão difícil é. Às vezes nós temos decisões importantes e ficamos assim meio que paralisados sem buscar a Deus
uma noite em oração. Isso não é verdade? Mas na nossa pequenez, vamos agora fazer a oração que ele nos ensinou. Que conforme ele disse, seja feita a vontade do Pai e não a dele. Apesar dele estar atormentado, angustiado, porque ele sabia na iminência daquele sofrimento, da paixão, morte e aquela morte violenta. Peçamos a ele agora a graça e o amor para repetirmos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ó Jesus, livra sim, porque só vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Meus amados e amadas, recebo o meu abraço e até o próximo, com a graça, o amor e o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.